Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal da Paz, a Palavra de Deus já está aberta, que bom ter você aqui mais uma vez juntos para dedicarmos esses poucos minutos para a reflexão, para a adoração a Deus, para abrirmos a Palavra de Deus, esta que é a nossa regra de fé e vida, né? A nossa única regra de fé e vida, a verdadeira Constituição. Quero compartilhar com você hoje na carta escrita para Tito, Epístola de Paulo, ou Carta de Paulo a Tito, os versos de 1 a 8 do capítulo 3. Preste atenção nesta leitura, peço licença para você para ler estes versos. E veja então o que Paulo diz assim, Tito, ele está dizendo, né? Tito, ele não escreveu Tito, mas é como se ele dissesse assim, capítulo 3, versos 1 a 8. Ele disse assim, Tito, escrevendo, Tito, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Tito, lembre os teus conversos, lembre os teus ouvintes aí, as pessoas da onde você está, que eles devem se sujeitar às autoridades, eles devem ser obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que eles não difamem a ninguém e não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Isto é relacionamento saudável. Altercadores, Paulo usa esta palavra aqui, não é? Um vocábulo bem antigo, é disputar. Altercar é disputar. Então Paulo está dizendo assim, não difamem, esta questão de difamação é muito séria, inclusive para as piores autoridades, mesmo os corruptos, nós devemos ter um cuidado muito grande com estas pessoas para não o difamarmos. Os fake news estão aí na pauta do dia e nós temos que cuidar para que não difamemos nem mesmo aqueles de moral duvidosa. Nós temos que ter a certeza do que estamos dizendo, termos as provas contundentes e não devemos simplesmente jogar pena no ventilador. Não é muito perigoso isso, difamar as pessoas. Devemos e podemos nos sujeitar às autoridades de moral duvidosa. Até que ponto? A palavra de Deus nos fala, nos dá um limite disso, nos dá uma regra áurea. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta palavra é forte. Os apóstolos foram presos, não é? E para que eles desistissem da pregação do Evangelho, eles pregavam o Evangelho eterno e falavam a verdade sobre Cristo, e eles foram presos, açoitados, mas mesmo assim eles disseram assim, vamos ser presos sim, vamos ser açoitados sim, mesmo que sejamos condenados à morte, sim, seremos condenados e morreremos como mártir da causa do Evangelho, mas nós não trairemos, não desobedeceremos o Evangelho eterno, ou seja, os mandamentos do Senhor. Se colocarem para você escolher entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, Pedro, os apóstolos estão nos orientando, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe, o antigo pai da igreja, Tertuliano, ele escreveu uma coisa interessante, eu tenho nota de rodapé. Tertuliano, ele escreveu o seguinte, quanto mais somos ceifados por vós, os perseguidores, não é? Os romanos aqui no caso, tanto mais seremos em número. O sangue dos cristãos é semente, disse Tertuliano, que foi martirizado, o antigo pai da igreja. Então é possível que Deus nos livre sim, que Deus nos proteja até o ponto em que Ele entender que deve nos proteger e até o ponto que Ele entender que nós devemos nos tornar mártires, mas não devemos nos afastar uma vírgula sequer daquilo que Deus nos pede para fazermos, obedecermos e andarmos segundo os seus mandamentos, segundo os seus princípios, porque a nossa recompensa está segura lá no céu. Eles podem matar o corpo, mas não matarão a nossa alma, não matarão a nossa esperança, não matarão a nossa crença e fé em Jesus Cristo,
porque quem nos justifica não são os homens, não são as autoridades, quem nos perdoa é Jesus Cristo, quem nos concede a sua graça e salvação é Jesus Cristo. Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu não sei como é que está a sua vida, se você tem condescendido com o que está acontecendo ao seu redor, se você tem traído os princípios e as mensagens de Deus para você e para mim, que são importantíssimas, porque tem peso de vida eterna, não é? Os princípios e as verdades da palavra de Deus que estão aqui inseridas, elas têm peso de vida eterna. Não é coisas passageiras, não são coisas pequenas que Deus tem nos dado, são coisas grandes, são coisas infinitas, são coisas imperecíveis que Deus tem nos concedido, porque Ele está nos concedendo a vida e vida e vida eterna. Como está a sua vida? Como você tem vivido? Você tem ido na onda? Você tem acompanhado a toada, o efeito manada, onde todos vão, não é? A grande onda você também vai, você é arrastada pelos ventos das falsidades, das difamações, das dissensões desta vida, ao invés de você trilhar os caminhos da verdade, os passos de Jesus Cristo. Jesus Cristo padeceu, ele sofreu por ser fiel ao Pai, por ser fiel a Deus, por fazer a vontade do Pai, por pregar o amor e a verdade e a justiça. Ele foi traído, ele foi perseguido, ele foi escarnecido, ele foi zombado, chicoteado, preso e sacrificado, crucificado inocentemente. Mas é o nosso grande mártir, o nosso grande líder, o nosso capitão, Jesus Cristo. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São João 8,32. Jesus está dizendo para você hoje: você quer me seguir? Você quer andar comigo? Pois tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar? Nesta quinta-feira, feche seus olhos, se puder, e vamos orar. Nosso Deus, tenha misericórdia de nós. Muitas são as pressões, muitas, Senhor Deus, são as provas, os testes, os duros testes que são impostos aos teus filhos, aqueles que querem andar nos teus caminhos. Claro que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Neste caminho não há imposições, não há deveres, há só prazeres. Mas nos caminhos estreitos, nos caminhos que levam à salvação, na estrada, Senhor Deus, que leva-nos para o céu, estes caminhos são pedregosos, são difíceis. Há perseguições, há difamações, há contendas contra aqueles que querem andar nestes caminhos. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos pelo amor e o poder de Jesus, pelo Espírito Santo, agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.